Você já imaginou qual a origem do conhecimento que você possui? O que é verdade? Se liga nesse canal aí que eu vou trazer alguma coisa sobre isso. Bem, uma das grandes coisas que a filosofia pode ficar martelando sempre é saber o que é real, o que é realidade, o que é ilusão. Então, a filosofia ela vai debruçar em cima de coisas um pouco concretas, vamos dizer assim. Porque a filosofia partiu do que? Da especulação. Especular sobre o universo. O que existe no universo? O que tem no universo? O que tem para nós conhecer? Então, eu vou dividir agora o que é conhecimento. Conhecimento é aquilo que foi gerado pela humanidade ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos milênios. Então, existe que tipo de conhecimento? Conhecimento do senso comum, que seria aquele conhecimento que a gente recebe sem esforço nenhum. Então existe o conhecimento teológico, que é um conhecimento que a gente gera um certo esforço para tê-lo. Existe o conhecimento filosófico, que é um conhecimento de saber criticar, um conhecimento que está embutido também dentro do saber algumas opiniões, alguns pensamentos de alguns filósofos. Existe o conhecimento científico. O conhecimento científico é aquele que tenta provar ou então que tenta desmistificar o senso comum. Os mitos, como lá relembrou na filosofia, a filosofia começou a partir do momento que estava querendo desmistificar os mitos. Os mitos não estavam respondendo mais às necessidades humanas, então a filosofia entra naquele pensamento de querer questionar. O que é um mito? Você sabe o que é um mito? O mito, relembrando um pouco na Grécia, o mito era o quê? Uma narração contada pelo poeta que estava descrevendo a realidade, ou então descrevendo a geração do mundo, a geração dos homens, a guerra dos deuses. Então o mito era isso, era uma narração, uma coisa narrada. Então o mito não é bem uma mentira. O mito é uma história narrada. Então se liga aí. Então, voltando de novo, então tem esse conhecimento, tem um conhecimento mitológico, que o próprio outro conhecimento, que é o conhecimento científico, tenta desmistificar o conhecimento, esse conhecimento. Então, vamos entrar no contexto. Então, ao longo dos milênios, teve Platão. Platão ele desenvolveu o quê? A teoria das ideias. Mundo, mundo invisível, que seria o mundo das ideias, e o mundo sensível, esse mundo palpável onde a gente vive, o mundo dos homens. No mundo das ideias estaria o modelo de perfeição, que seria quase o reino de Deus para nós, né? Porque nos sonhos de Deus, no plano de Deus, existe uma figura de pessoa perfeita, de ser humano perfeito, o qual a gente quer ser, o qual a gente poderá ser. Então, muito da caverna está quase dentro desse contexto, né? Do reino dos céus. Então, até Santo Agostinho ele fez até uma coisa parecida com Platão, que ele fez a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus era aquela cidade perfeita, uma cidade boa, onde existia uma paz, uma harmonia. E a cidade dos homens, onde existia corrupção, vandalismo. Então vamos entrar nesse contexto. Então, olha para você ver, um conhecimento além de nós. Para Platão existe um conhecimento além de nós. Em Santo Agostinho, na cidade dos homens, existe o conhecimento dos homens e existe um conhecimento da cidade de Deus. Mas já Aristóteles falou que existia outro tipo de conhecimento, que Platão às vezes estava errado. Por quê? Aristóteles começou a acreditar que não, o conhecimento não está só lá no mundo das ideias, no mundo invisível, naquele mundo que a gente não vê. O conhecimento está aqui. É possível esse intermédio desse conhecimento lá de cima, que esse intermédio do conhecimento que a gente pode ver. Então, o conhecimento que está aqui na matéria é o conhecimento verdadeiro. É o conhecimento que possibilita a gente viver no mundo. E, no entanto, veio aquela coisa, um colapso da própria filosofia, que várias coisas tentando explicar, várias coisas tentando dizer. Aí veio Agostinho falando dessa coisa aí de Deus,
trazendo um pouco da mística cristã, da tradição cristã, misturando com a filosofia grega, dizendo que o conhecimento só era a partir de Deus, só conhecendo Deus que você tinha um conhecimento verdadeiro. Então, era uma grande consciência. Santo Agostinho, ele até trocou o conceito de reminiscência de Platão para o conceito de consciência divina, consciência de Deus. Então, no entanto, a gente pode ver que de Platão surgiu os ideais filosóficos de Santo Agostinho e os ideais teológicos de Santo Agostinho. Então, você pode ver outra coisa. Aí vamos caminhando, vamos chegar até na escolástica. Na escolástica começou a argumentar, usar a filosofia grega para afirmar as verdades cristãs. Mas quando começava a afirmar as verdades cristãs, a filosofia tem horas que perde uma certa autonomia, vamos dizer. Perdeu uma certa autonomia, porque só recorria à filosofia para afirmar as verdades cristãs. Mas na escolástica surgiu muitas coisas, muitos filósofos inteligentes, vai seguir um tal do Guilherme Orscan, se eu não me engano, Tomás de Aquino, é isso mesmo, Pedro Abelardo, na escolástica veio os escritos de Avicena, de Averroes, esses caras assim, então teve esse conhecimento desenvolvido na escolástica. No entanto, da escolástica partiu o conhecimento gerado na Idade Moderna. Que a Idade Moderna é Descartes, Kant, Giordano Bruno, esses caras aí desenvolveram o conhecimento. Aí começou a desenvolver o conhecimento arqueológico também, arqueologia. Depois essa desmistificação, achar que Deus tinha feito o universo, o povo começou a encontrar arqueologias, começou a pesquisar as coisas. Depois, aí por volta se eu não me engano, da escolástica, da filosofia foi desmembrando a teologia. Aí depois da teologia veio matemática, depois da filosofia veio matemática, desmembrando a matemática, depois da matemática veio a lógica. E da filosofia, a filosofia a filosofia trabalhava tudo. Matemática, biologia, metafísica, arqueologia, astronomia, era tudo visto como uma filosofia. Depois que essas coisas foram pesquisando muitas coisas, essas coisas começaram a ficar divididas, essas coisas começaram a ficar muito complexas para ser trabalhado apenas uma matéria, que era a filosofia. Então, a filosofia era um corpo cheio de carne, vamos colocar, que foi tirando a carne, né, tirando a matemática, tirando a biologia, tirando aquela outra, e foi tendo esse corpo de conhecimento, esse corpo de coisas para a gente conhecer. Uma das últimas coisas assim que mais foi aí da desmembrou filosofia, teve a neurociência. Neurociência, que é o estudo da mente, dos neurônios, como o neurônio como o cérebro reage a certas substâncias, como o cérebro gera certas substâncias. Então tem outra coisa bem interessante, que tem o conhecimento psicológico também. Depois do conhecimento psicológico, tem o conhecimento psiquiatra também, que foi Freud, Lacan, Jung. Tem o conhecimento tanatologia, que eu conheci há pouco tempo, tanatologia. Tem tantos tipos de conhecimento. E o que hoje sobra para nós? O que hoje fica para a filosofia? Que antes era um corpo ali com Tales de Mileto na Grécia, um corpo ali com Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, Xenofonte, Anaximandro, era um corpinho ali. As pessoas começaram a entender ali sobre economia, usando a filosofia para especular, para organizar a polis, ver Sócrates ajudando, ver Platão tentando ajudar, tentando encontrar alguma coisinha ali. E no entanto, ficaram coisas que não foram pensadas. E vinham ao longo do tempo outros filósofos que iam pensando sobre essas coisas. Quando eles pensavam sobre essas coisas, surgia outras modalidades de pesquisa, outras modalidades de entender o mundo à nossa volta. Trazendo para o dia de hoje, com tanto conhecimento, com tanta informação, com tantas coisas para ser pesquisada. E agora, como é que fica a gente conhecer as coisas? A gente tem que ter um pouco mais para não cair nessas fake news, porque é tanto conhecimento gerado, conhecimento econômico, filosófico, teológico, religioso, astronômico, ciência, e o senso comum se mistura com esses tantos de conhecimento. Então aquela pessoa que entra na área da filosofia, da epistemologia, da teoria do conhecimento, não é uma coisa que você vai entender num dia.
Não é uma coisa que você vai entender, vai começar hoje e entender amanhã. É uma coisa que vai ser um processo contínuo de você querer entender a realidade à sua volta. Isso se você tiver mente para entender a realidade à sua volta. Porque a realidade à sua volta é uma realidade muito grande. É uma realidade muito abrangente. Você, quando estuda filosofia, você apenas estuda um pontinho. Quando você estuda matemática, você estuda apenas um pontinho da realidade. Quando você estuda economia, você está estudando um ponto específico. Mas existe nessa teia cósmica, nessa teia da sociedade, existe um amaranhado de coisas que você precisa pesquisar, que você precisa entender. Então, a filosofia busca, que é esse ponto específico, busca sobrevoar sobre essas coisas. Sobrevoar na epistemologia, na questão do conhecimento, de querer entender como surge o conhecimento. Se o conhecimento surgiu, como a gente aplica esse conhecimento na realidade? Então, vem outra coisa dentro da própria filosofia, dentro de qualquer área de conhecimento metodológico, de querer entender como aquele conhecimento é útil e outra coisa, entender o que é um conhecimento válido, o que é um conhecimento verdadeiro. Bem, no conhecimento nós podemos entrar na questão do conhecimento teológico. O conhecimento teológico, a gente pode entender uma coisa bem lúcida, bem nítida. O conhecimento teológico é o conhecimento verdadeiro? Para os ateus não seria o conhecimento verdadeiro, mas para os cristãos, as pessoas que acreditam em Deus, seria um conhecimento verdadeiro. Mas o ateu poderia colocar o conhecimento teológico, mesmo não acreditando, como um conhecimento válido. Porque é um conhecimento que serve para você explicar algumas coisas do mundo. Conhecimento mitológico é um conhecimento válido, porque serve para você explicar como foi a geração do mundo. O conhecimento científico, aquele conhecimento de testes, de hipóteses, é um conhecimento válido, porque mostra na prática como certas coisas funcionam. Então a filosofia ela pergunta por que as coisas funcionam, como as coisas funcionam, né? Não basta, apenas, mas tem que perguntar o porquê. Então a gente vai além da realidade e a gente busca ir além da realidade. Como qualquer outro meio de conhecimento que existe por aí, a gente poderia ter mais filosofia, porque a filosofia ela tenta enxergar além da realidade. Ela enxerga dentro da caverninha, como falava Platão na teoria, no mito da caverna, mas tenta buscar além disso algo útil, algo agradável. Então, concluindo este vídeo, a teoria do conhecimento é você saber que existe vários conhecimentos, vários pontos específicos que você precisa pesquisar. Se você quer estudar, quer se aperfeiçoar em alguma coisa, que você aprenda a escolher um ponto específico para estudar. Escolher uma área. Mas não exclui as outras áreas. Tenha humildade, a necessidade de saber o que as outras áreas pensam sobre isso. Sobre a formação do mundo. Como a ciência vê? Como a batida cósmica do Big Bang, como elétrons, átomos, carbonos. A ciência só vê assim. E a teologia? Como a teologia vê a formação do homem, do universo? Uma coisa criada por Deus, por uma força, por um design inteligente, algo além de nós, algo que criou nós, não é algo lateral, mas é algo vertical que vem de fora, que faz esse mundo girar, faz esse mundo progredir. E a biologia, como a biologia vê o conhecimento? Como a biologia vê a verdade? A biologia vê será que a verdade da biologia seria o quê? Que o homem foi, né, através dessa evolução, dessa batida cósmica aí, estava lá na água, uma sopa cósmica, aí o homem vai lá, foi saindo da água, foi da natureza, foi até chegar nisso hoje. E na história, o conhecimento histórico mostra um fato histórico, mostra um fato como as coisas aconteceram, como as coisas é. E o conhecimento filosófico traz. O conhecimento filosófico traz o quê? Traz ao quê? As perguntas, traz conceitos sobre ética, sobre moral, sobre a verdade, sobre a realidade. A filosofia traz esse senso crítico de perguntar sobre as coisas, de perguntar quem somos, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito. Como Aristóteles falava que existe uma potência dentro de nós, existe um ato, existia uma substância, existe um acidente, existe uma forma, e nessa forma existe uma potência, nessa matéria cheia de potência.
Então, é um movimento, é um conhecimento que a gente precisa ter sobre a explicação do universo. Quem tiver necessidade de pesquisar sobre isso, que pesquise, é útil, é uma coisa que tem gente que querem saber. Tem gente que não tem capacidade de pesquisar, então você pesquise, passa para essas pessoas, gera um interesse nessa outra pessoa de saber sobre as coisas, sobre o universo, sobre tudo que está aí. É uma coisa imensa que existe, a gente tem que saber. E eu gosto muito de querer saber as coisas, de querer entender as coisas. Isso talvez seja um defeito meu, talvez seja uma inclinação minha, mas é algo que eu gosto, é algo que me satisfaz de ser um pesquisador, de ser um filósofo, talvez, de ser um historiador, de ser alguém só que gosta de ter um pensamento crítico. Mas o pensamento crítico não quer dizer um pensamento crítico só de ficar criticando a realidade como uma coisa ruim, mas também isso pode ser um pensamento crítico de um lado positivo, um lado melhor, uma crítica construtiva, vamos dizer assim. Vamos ver, talvez nem toda crítica é construtiva assim. Então, buscar o conhecimento, buscar aquilo que é bom, buscar um pouco de teoria do conhecimento, e ao infinito e além, como dizia Buzz Lightyear. Como falava Leonardo da Vinci, se a meta são as estrelas, então vamos longe, né? Acho que é isso aí, tchau, fique com Deus aí, bye bye. Até mais, falou. Se você tiver alguma opção aí de vídeo, deixa aí seu comentário, deixa o que você quer saber, o que você quer entender, o que você quer que eu fale, o que você quer que eu fique especulando aqui. É bom conhecer e eu gosto de conhecer e gosto de conversar com pessoas que gostam de conhecer as coisas também. Gosto de especular, gosto de saber, gosto de entender. Tchau. Falei muito. Já falei nesse vídeo. Ah, tá bom, tchau, 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 tchau.